Bom dia, meu nome é Jorge Eduardo, eu sou discente de enfermagem desde 2020 e participei do Programa Nacional de Bolsas de Iniciação Científica. O título do meu trabalho é Aquisição e Representação do Conhecimento sobre Cirurgia Bariátrica, fase 1. Minha orientadora é a professora Luísa Panica Paris Teixeira e o coautor é a Martina Mesquita Tonon. Por se tratar de um procedimento no qual se caracteriza de um alto grau invasivo, a cirurgia bariátrica ela é indicada e realizada apenas em pacientes que não conseguiram perder peso de uma maneira regular no período estipulado pelo médico, caracterizando uma falha no tratamento clínico. Mas para poder realizar esse procedimento, os profissionais de saúde eles necessitam ter acesso aos dados pessoais dos pacientes, bem como aos dados da cirurgia de forma integrada, para poder avaliar os riscos e decidir se o processo da cirurgia bariátrica é viável ou não para o enfermo. Porém, a maioria dessas informações elas se encontram de formas distintas. À medida que esses dados se organizam cada informação em determinadas estruturas diferentes, faz com que essas informações, as informações nessas bases de dados, elas se desconectem, visto que essas bases de dados podem utilizar vocabulários díspares, uma vez que o vocabulário dos profissionais de saúde existem vários termos sinônimos. Considerando que a engenharia de conhecimento, seu principal objetivo é adquirir conhecimento utilizado pelos especialistas da área, com o intuito de representá-lo de modo com que o mesmo possa ser empregue por um programa de computador, a engenharia de conhecimento ela determina metodologias e ferramentas para adquirir e modelar o conhecimento com a finalidade de formalizá-lo e permitir ser interpretado por sistemas computacionais. E uma abordagem utilizada para representar esse conhecimento através de componente descritivo são ontologias. Realizar o mapeamento do domínio da cirurgia bariátrica que implica no processo de aquisição do conhecimento é o primeiro passo para que o conhecimento na área seja organizado e representado em uma linguagem adequada para computadores. Na área da saúde, o uso da ferramenta Proteger tem se destacado por ser uma plataforma de software livre para a construção de modelos de domínio e aplicação baseada em conhecimento por meio de ontologias. Conforme Almeida e Bates, uma ontologia define regras que regulam a combinação entre conceitos e suas relações em um domínio de conhecimento, e permite aos usuários formularem consultas e instâncias usando conceitos definidos pela ontologia. O processo de construção da ontologia passa pela criação de um conjunto de conceitos e respectivos termos, palavras ou símbolos para representar o vocabulário utilizado para a comunicação entre os especialistas da área. A partir disso, a presente pesquisa teve como objetivo principal extrair o conhecimento na área de cirurgia bariátrica na literatura científica e estruturá-lo em uma ontologia, de modo com que este possa ser representado em uma linguagem que contribua para o desenvolvimento de sistemas computacionais na área. Essa pesquisa ela buscou identificar os principais termos, conceitos e seus relacionamentos sobre a cirurgia bariátrica, além de representar o conhecimento em uma linguagem de alto nível e validar a representação obtida com especialistas de domínio. Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foram selecionados estudos, artigos científicos na área buscando identificar os principais conceitos no domínio e seus relacionamentos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em materiais disponíveis na literatura, como livros, artigos científicos, manuais e demais documentos técnicos que abordam o tema do estudo. Após o estudo do tema, organizou-se uma hierarquia de conceitos com a ferramenta de edição de ontologias Proteger. Uma versão da ontologia foi apresentada a 4 profissionais de saúde, sendo o critério de inclusão os participantes que estavam atuando ou que atuaram de alguma forma na área de cirurgia bariátrica ou obesidade. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas individualizadas à distância por meio do Google Meet ou WhatsApp. Em alguns casos, foi enviada uma proposta e os objetivos da pesquisa. Foi disponibilizado um link do questionário online via Google Forms para cada participante da pesquisa respondê-lo individualmente. O formulário foi elaborado apresentando figuras ilustrativas da hierarquia de classes, de modo com que o participante pudesse avaliar a hierarquia proposta. E ao fim de cada questão foi solicitado comentários que pudessem melhorar a hierarquia de conceitos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Maringá e cada participante aceitou o termo de consentimento livre e esclarecido
apresentado no início do formulário, e também foi enviada uma cópia para o e-mail informado pelo participante. A forma de desenvolvimento da ontologia se deu através de um conjunto de respectivos termos, palavras ou símbolos que representam o vocabulário, utilizado entre especialistas da área e sistemas computacionais. A partir da análise dos artigos científicos selecionados, foi possível levantar os principais termos da ontologia que foram organizados em uma hierarquia de classes, modeladas com a ferramenta Proteger. A classe financeiro refere-se ao atendimento em saúde no Brasil, descritos nas subclasses privada e pública, que incluem convênios médicos e o Sistema Único de Saúde, respectivamente. A classe perfil dominante engloba características dos pacientes que buscam esse tipo de procedimento cirúrgico. A classe cirurgia bariátrica é organizada em 3 subclasses: pré-cirúrgico, pós-cirurgia e técnicas cirúrgicas. A classe pré-cirúrgico inclui a subclasse rotina de atendimento, que retrata o tipo de atendimento interdisciplinar em saúde realizado antes da cirurgia, que envolve interconsultas em diversas especialidades como cardiologista, anestesista, endocrinologista, pneumologista e gastrocirurgia, além da avaliação psicológica e nutricional. A classe técnicas cirúrgicas possui 2 principais subclasses: videolaparoscopia e minilaparoscopia. A classe pós-cirurgia representa as principais complicações identificadas nos artigos analisados durante esse estudo. Como foi dito anteriormente, o questionário foi aplicado a 4 profissionais de saúde, buscando identificar melhorias na ontologia com conhecimento prático, possibilitando obter conceitos que futuramente poderão ser inseridos ou corrigidos na ontologia. Os principais resultados qualitativos obtidos foram: com relação ao profissional envolvido, foi sugerido retirar o ginecologista, pois ele não entra na equipe de rotina, a não ser em casos específicos. Adicionar o pré-operatório, uma vez que o preparo pulmonar a partir das sessões de fisioterapia é um protocolo básico na fase do pré-operatório. Incluir um educador físico no profissional básico do pós-operatório, para que ocorra uma diminuição na perda de massa magra por parte do paciente. Foi aconselhado rever as consultas incluídas no pré-operatório, pois nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, entre outras áreas, também são clínicas ambulatoriais e devem ser realizadas. Foi indicado rever a organização por classe da doença para deixar mais didático. Foi sugerido rever algumas técnicas que estão em desuso e adicionar outras que vêm ganhando espaço nos dias atuais, como plasma de argono endoscópico e sutura endoscópica. Esta pesquisa teve como principal objetivo representar o conhecimento na área de cirurgia bariátrica em uma ontologia de modo com que esta possa ser reutilizada e ampliada pela comunidade científica, além de ser aplicada no processo de integração e desenvolvimento de sistemas de domínio. A próxima etapa da pesquisa é realizar as alterações sugeridas pelos participantes e na estrutura ontológica, e na fase 2, utilizar o modelo ontológico atualizado em um estudo de caso de integração de dados na área de cirurgia bariátrica. Nossos agradecimentos à nossa orientadora, a doutora Heloísa Manique Paris Teixeira, à Fundação Araucária pela Bolsa de Iniciação Científica e aos profissionais de saúde participantes da pesquisa. Aqui estão as referências e obrigado pela atenção. Eu estarei aberto para dúvidas e outros questionamentos.